Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, ô glória. Eu queria compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração nessa tarde, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Queria vos compartilhar uma palavra de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande, aleluias. Queridos amados irmãos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus bem conhecida que se encontra no livro de Mateus, Mateus 7, versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são as que a entra por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontrem. Queridos, amados irmãos, é uma palavra muito profunda, aonde Jesus ele fala dos dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do mundo, o caminho da perdição, a porta larga. Interessante que a palavra de Deus disse que entrai pela porta. Que porta é essa? A porta é Jesus. A porta, ela é o quê? Ela é estreita e o quê? E apertada. E a Bíblia diz que poucos a encontram, poucos vão passar por ela. E a Bíblia disse que a porta larga são muitos que entram por ela. É por isso que as Escrituras Sagradas vai nos relatar e dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, amados irmãos, esse mundo é maravilhoso, né? O pecado. Porque muitos não vão entrar no reino do céu. Porque muitas pessoas não vão ser salvas. Poderia ser ao contrário, né? Muitos são chamados, né, para ir para o céu. Poderia estar assim. Só que a Bíblia está dizendo que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E poucos vão entrar no reino do céu. E por que são poucos que vão entrar no reino do céu? Porque a maioria não quer compromisso com Deus. A maioria não quer compromisso com a palavra de Deus. Hoje as pessoas, elas ignoram o evangelho de Jesus. Você pode ignorar a palavra de Deus. Você pode não querer compromisso com Deus, direito teu. De você não querer compromisso com Jesus. De você não querer Jesus, de você querer viver no pecado, de você querer viver no erro, de você querer viver na prostituição, na homossexualidade, direito teu. De você viver entregue aos teus desejos, aos teus prazeres dessa vida, direito teu. Mas chegará um dia da prestação de conta. Chegará um dia da prestação de conta. Ninguém vai viver nessa vida a vida inteira. Ninguém vai ficar nessa terra a vida inteira. Todos os dias partiremos desse mundo. Ou Jesus voltará, ou a pessoa vai partir, não tem por onde correr. Um dia a morte vai chegar, meu filho. Um dia a morte vai vir. Da morte não tem como você correr. Da morte não tem como você driblar ela. A morte vai chegar. Todo mundo tem que prestar conta. Quem trabalha na empresa tem que prestar conta. Quem trabalha em alguma coisa tem que prestar conta do que entra, do que sai. Todo mundo tem que prestar conta. Todo mês você presta conta. Você tem que pagar a sua luz, a sua água. Todo mês você presta conta daquilo que você faz. E todos nós um dia vamos ter que prestar conta a Deus. E quando muito chegar diante de Deus, meu irmão, infelizmente muitos vão ter que prestar conta. Viveram nos seus pecados, viveram nos seus prazeres, não se arrependeram dos seus pecados. E um dia todos vão estar diante de Deus. O homem pode viver nessa terra fazendo o que quer. Eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de palavra, não quero saber de porta estreita. Tá certo. Você despreza a Bíblia, você despreza as Escrituras, você despreza a porta estreita, você não ama a palavra de Deus, você ama o pecado, você ama a mentira, você ama o engano, tá tudo certo.
Você não quer Jesus, não quer saber de Jesus, só quer saber de festa, prostituição, bagunça, pecado, só quer saber de viver nesse mundo fazendo os prazeres da carne. Vai vivendo no teu prazer. Vai vivendo. Vai vivendo no teu prazer carnal. Vai vivendo a entrega ao pecado. Vai vivendo a entrega à safadeza. Vai vivendo. Aí com a mulher que não é tua. Vai vivendo, namorando com um, namorando com outra, sem compromisso. Vai ficando à vontade, fique. Vai ficando à vontade no pecado. Vai fazendo os prazeres carnais, se entrega. Mas chegará um dia. Chegará um dia, diz a palavra. Chegará um dia. Que todos estarão diante do tribunal de Cristo. E daquele tribunal ninguém vai poder te livrar. Nenhum juízo da terra, nenhum adescórpio te livrará da condenação eterna. Ninguém poderá te livrar da mão do Todo-Poderoso. Aqui na terra, o homem pinta, o homem borda, o homem apronta, o homem mata, o homem vai lá no juízo, compra o advogado, paga, é solto, né? Se livra da pena do homem, dá um jeitinho brasileiro, né? Dá um jeitinho brasileiro, sai, volta a fazer o que quer. Só que naquele grande dia, quando todos estiverem diante de Deus, não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter como o homem comprar Deus. Ninguém compra Deus. Ninguém compra o Todo-Poderoso. Ninguém vai poder burlar Deus. Aí o homem vai dizer: Senhor, eu não tive a oportunidade de te conhecer, Senhor. Jesus vai dizer: rapaz, você teve a oportunidade. Você escutou minha palavra na igreja. Você escutou a minha palavra na rua. Eu falei para você o que era pecado. Eu mostrei para você que você estava no caminho errado. Eu mostrei para você que você estava na porta larga. Eu te alertei. Eu falei para você, eu te dei oportunidade, eu te dei chance de você se arrepender, de você me buscar, de você estar na minha presença. Eu te dei várias oportunidades. Mas você rejeitou a minha palavra. Você rejeitou meu evangelho, você rejeitou meu nome, você rejeitou as escrituras, você rejeitou o meu nome, você não quis compromisso comigo, você preferiu o pecado, você preferiu ficar fazendo as coisas do diabo, você preferiu servir as trevas, você preferiu ficar no caminho torto, você preferiu andar no caminho da porta larga, você preferiu mentir para as pessoas, você preferiu enganar as pessoas, você preferiu viver no engano. E naquele grande dia, meus amados, não vai ter desculpa para ninguém. Irmão Isaac, Marcelino, Deus abençoe, meu irmão, Pai Senhor Jesus. Ninguém vai poder inventar desculpa para Deus. Ninguém. Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Ninguém vai poder dizer para Deus que não ouviu o evangelho. Ninguém vai poder dizer para Deus que não teve chance de se arrepender. Ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não tive oportunidade. E Jesus dirá para muitos: você teve a oportunidade. Você teve a oportunidade de se arrepender. Você teve a oportunidade de me buscar. Você teve a oportunidade de pregar minha palavra, de falar o que eu mandei. Você teve. Você teve a oportunidade de pregar o meu evangelho e você não pregou? Você só quis saber do pecado, da mentira, do engano? Você só quis manipular minha palavra? Amados, para aqueles que não quiseram nada com Deus mesmo, aquele grande dia será triste. Haverá um dia de tristeza, de angústia para aqueles que desprezaram a oportunidade. Para aqueles que não quiseram a porta estreita. Para aqueles que não quis compromisso com Deus. Aquele grande dia para o ímpio e para o crente que não andou certo com Deus. Para o ímpio e para o crente que não quis viver a vontade de Deus, que não quis sair do pecado. Que não quis abandonar a ganância, a mentira, o engano, a prostituição, os amantes da vida. Que não abandonou os esquemas, que ficou no meio da corrupção, que pregou mentira, que pregou engano para o povo, que enganou as pessoas com a palavra.
Aquele grande dia do tribunal de Cristo, amados. Muitos vão chorar, irmão, vai ser um desespero naquele grande dia, viu? Pensa em um desespero, meu irmão, gritos e mais gritos. Muitos vão dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, agora eu me arrependo, Senhor, agora eu te aceito, Senhor, agora eu reconheço que o Senhor é de verdade, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Já vai ser tarde. Porque no grande dia do tribunal não vai ter mais oportunidade. Porque é o juízo final. E juízo final não há oportunidade. Juízo final não há chance. Juízo final é julgamento. E no julgamento não há segunda chance. Não há mais oportunidade. Julgamento não há oportunidade. Não tem oportunidade. A oportunidade é quando o homem está vivo. A oportunidade é quando o homem está respirando. A oportunidade é quando o homem está aqui na terra e ele pode se arrepender. A oportunidade é quando o homem está aqui em cima dessa terra. Pai do Senhor, irmão Salom. A oportunidade é quando o homem está vivo aqui na terra, está respirando. A oportunidade é quando você está ouvindo a palavra de Deus, enquanto Deus está falando, Deus está te dando oportunidade, a porta da graça está aberta, mas chegará um dia, meus amados e minhas amadas, que a porta da graça irá se fechar. E quando a porta da graça, meus amados e minhas amadas, se fechar, não haverá mais oportunidade. Não haverá mais oportunidade. Meus amados, muitos dizem assim, ser crente? Ah, não quero ser crente não. Ser crente é muito difícil. Ah, ser crente você não pode beber, você não pode pecar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, meu irmão. Quer viver teus prazeres? Viva, beba. Prostitua, faça tudo o que você quiser fazer no pecado. Só tem um porém, querido. Você não pode entrar pela porta estreita. Você não vai poder entrar no reino do céu. Você não vai poder entrar no reino do céu em fornicação. Você não vai poder entrar no reino do céu vivendo em prostituição. Você não vai poder entrar no reino do céu vivendo uma vida afundada no pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Muitos acham, não, irmão, não precisa eu abandonar. Jesus, ele me quer assim mesmo. Jesus só quer meu coração, irmão. Se Jesus quisesse apenas o coração, Jesus pregaria para a multidão, eu só quero seu coração. Eu só quero seu coração. A mensagem era, eu só quero seu coração. Jesus pregaria para o jovem rico, eu só quero seu coração. Jesus pregaria para a prostituta samaritana, eu só quero seu coração. Jesus pregaria para as multidões, eu só quero seu coração. O restante para mim não vale nada. Não. A mensagem de Jesus foi completa. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Quem quer ouvir hoje arrependei-vos? Amado irmão, a porta ela é estreita. Jesus não vai mudar a mensagem. Muitos hoje estão escrevendo novas Bíblias. Tem muita Bíblia aí, viu? Tem muitos que não aceitam essa palavra, querem escrever uma nova Bíblia, né? Já tem muita Bíblia escrita, né? Tem muitos homens escrevendo sua própria Bíblia. Escrevendo as suas próprias vontades, o que eles querem viver. Se eles pudessem rasgar esse livro, eles rasgariam. Tem muitos rasgando, viu? Tem muitos que se pudesse meter fogo, exterminar a Bíblia da terra, exterminaria. Sabe por quê? Porque não aceita o que está escrito. Não aceita o que Jesus deixou. Tem muito pastor aí, se ele pudesse rasgar a Bíblia, exterminar a Bíblia, ele exterminaria, porque ele não aceita o que está escrito na palavra. Porque essa mesma palavra que salva, essa mesma palavra que liberta, essa mesma palavra que você carrega, essa mesma palavra que você prega salvação, essa mesma palavra que você fala do amor de Deus, é a mesma palavra que irá condenar naquele grande dia.
É a palavra do Senhor Jesus que condenará muitos naquele grande dia. É a mesma palavra. A mesma palavra que é de vida. Será a mesma palavra que condenará no grande dia do juízo final. É a mesma palavra. É a mesma palavra. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Meu irmão, você pode viver a vida que você quiser aqui nessa terra. Você pode pintar, você pode bordar, você pode curtir teu pecado à vontade, você pode deleitar no teu pecado à vontade, você pode dormir com a prostituição, você pode dormir com a prostituta, acordar com a prostituta todo dia, você pode ficar no teu pecado gostoso, meu filho, você pode ficar à vontade no teu pecado, na tua bebidinha, no teu cigarrinho, você pode, meu filho, ficar na lama do pecado aqui na terra enquanto você vive. Você pode curtir à vontade, você pode ir pra festa, você pode beber à vontade, você pode fazer tudo que o prazer carnal te pede para você fazer. Só que a Bíblia diz: chegará o dia do acerto. Chegará o dia do acerto. Chegará o dia do juízo. Chegará, viu? Chegará. Ninguém vai poder escapar de Deus. Nenhuma autoridade poderá escapar da justiça de Deus. Ninguém. Ninguém, meus amados, poderá correr do tribunal de Cristo. Ninguém. Seguir a Cristo não é fácil. Você tem que renunciar todo dia a sua vontade para viver a vontade de Jesus. Todo dia você tem que renunciar, todo dia você tem que abandonar, todo dia você tem que negar a si mesmo para viver para Jesus. É difícil. É por isso que muitos não querem o evangelho, porque não querem abrir mão do pecado. É por isso que muitos odeiam o evangelho, porque o evangelho manda renunciar. O evangelho não aceita tudo. O evangelho, ele quer que o pecador se liberta, que o pecador se arrependa do seu pecado. Que o pecador entrega seu caminho a Jesus e abandona seu pecado. É por isso que a Bíblia diz que poucos vão ser salvos, porque são os poucos que querem compromisso. Eu prefiro ser um dos poucos, irmão. Eu prefiro ser um dos poucos. Eu prefiro sofrer pelo evangelho, eu prefiro sofrer na porta estreita. Eu prefiro ser cancelado por pregar a verdade. Eu prefiro ser cancelado por pregar a verdade, mas eu não abro mão da porta estreita. Não tem problema se alguém não vai gostar de mim. Não estou me preocupando com isso, que eu não estou aqui para pregar, para agradar para ninguém. Eu não estou preocupado se tem um irmão que vai me amar ou não vai. Eu não estou preocupado. Se alguém vai gostar de mim, do meu jeito de falar, do meu jeito de anunciar o evangelho. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. A porta ela é estreita, meus amados. O evangelho não vai mudar para te agradar. Jesus não vai mudar o que está escrito, ele não vai. É nós que temos que nos enquadrar no que o evangelho fala. É nós que temos que nos enquadrar no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina. É fácil? Não é, é difícil. A gente que vive na porta estreita não é fácil. Só Deus sabe a luta que nós passamos todo dia para permanecer na verdade. Só Deus sabe a guerra que cada um de nós enfrenta para viver a verdade de Cristo. Eu poderia viver a minha vontade, eu poderia. Humanamente falando, mas eu nego todo dia a minha vontade para viver a palavra. Eu nego todo dia, eu luto contra a minha própria vontade, contra o meu próprio querer. Eu esmurro a minha carne, como diz o apóstolo Paulo, para poder viver o evangelho de Cristo.
para poder carregar a minha cruz. Ser crente não é fácil. Ainda mais quando você quer viver o evangelho verdadeiro. Porque tem muitos crentes aí vivendo o evangelho da porta larga. Viver o evangelho da porta larga é fácil, meu irmão. Viver o evangelho da porta larga, andar pelado, andar de todo jeito, é muito fácil, meu filho. Viver o evangelho da porta larga, andar de bermudinha, camisetinha, mostrando os bração, as pernas, as canelas cabeludas, é fácil, meu filho. Viver o evangelho da porta larga, que tudo pode, nada é pecado, é fácil, é moleza, meu querido. Viver o evangelho da porta larga, que pode fazer tudo o que bem quiser, muito fácil, querido. Viver o evangelho da porta larga, que pode beber, que pode ter 10 mulheres, 15 mulheres. É muito fácil, filho. Só tem um porém. O evangelho da porta larga não leva para o céu. O final dele não leva para o céu. O evangelho da porta larga, o final dele é perdição eterna, diz a Escritura. Aqueles que vivem o evangelho liberalzão, de boa. O evangelho liberalzão que não tem cruz. O evangelho liberal que a cruz é de isopor. Que a cruz de isopor, levezinha, não tem cobrança, não tem nada. É moleza, meu irmão. Agora viver o evangelho da prensa. Viver o evangelho da prensa de uva. Viver o evangelho da porta estreita, meu filho, não é para todo mundo não, meu irmão. Porque quando a porta começa a apertar, muita gente sai fora. Quando o negócio começa a estreitar, rapaz, seguir Jesus não tá dando não, é melhor sair fora. Seguir esse Jesus aí não tá dando não, rapaz. Seguir esse Jesus, a doutrina dele é muito pesada. Seguir essa... Não dá não. Seguir o Jesus da porta estreita não dá não. É melhor seguir o Jesus da cruz de isopor, da porta larga, que é mais fácil. Mas evangelho é renúncia. Evangelho não é agrado. Evangelho não é agradar ninguém. Evangelho é confronto. Os profetas pregavam, arrependei-vos. João Batista pregava, arrependei-vos, raça de víbora. Porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, raça de víbora. Porque é chegado o reino do céu. O reino do céu já se manifestou entre os homens. Mas os homens achavam que o evangelho de Jesus era o evangelho de agrada. Quando os homens viram o evangelho de Jesus sendo pregado, eles falaram, rapaz, esse evangelho aí não dá para seguir não. Esse evangelho é muito pesado. Eu pensei que o evangelho de Jesus era um evangelho leve. Eu achei que esse Jesus aí tinha um evangelho mais leve. Eu achei que o evangelho dele era um evangelho mais suave. Não dá, não. O jovem rico chegou a ter Jesus achando, não, eu sou da congregação, conheço a palavra desde menino. Ele disse, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino do céu? Bom mestre, o que eu faço, bom mestre, para poder um dia morar contigo, andar contigo, o que eu faço, bom mestre, para andar com o Senhor, seguir os teus passos, seguir teu evangelho, seguir a tua palavra, bom mestre, o que eu faço? Jesus vai na raiz. E qual era a raiz? A palavra. Jesus vai na raiz da palavra, ele disse assim, você conhece os 10 mandamentos? Ô Senhor, o Senhor está falando da palavra, a Bíblia, ô Senhor, a Torá, ô Pai, desde quando eu era menino, criança, Pai. Papai e minha mamãe me levou para a igreja desde quando eu era menino, papai e mamãe me ensinou na escola bíblica, na IBD. Ô Deus, Jesus, todo domingo eu estava na IBD, no domingão. Todo domingo eu estava na escola bíblica, Senhor, aprendendo os 10 mandamentos. Jesus, muito bem.
Conhece a palavra, né, jovem? Esse eu conheço. Conhece ela escrito? Você eu conheço, muito bem. E por que Jesus citou os 10 mandamentos? E por que Jesus falou? Porque lá está o amor ao próximo também. Está falando do amor ao próximo. Está falando que você não pode ficar pegado às riquezas da terra. Aí Jesus falou, foi na palavra. Pois bem. Jesus falou assim, vai, vende tudo que tu tens, ame o teu próximo, vende, dai aos pobres. Jesus estava, ama o próximo, ama o próximo. Jesus estava dizendo, ame o próximo, divide com os pobres, com aqueles que não têm nada, que precisa de alimento, que precisa das coisas, o necessitado, que você também vai estar cumprindo o mandamento. Jesus estava dizendo para ele, dai aos pobres e siga-me. Rapaz, quando ele escutou aquela palavra de Jesus, ele virou as costas e foi embora. Quando ele escutou aquela palavra de Jesus, rapaz, ele baixou a cabecinha dele, ó, vazou fora. Porque ele achou que Jesus ia dizer para ele, não, moço, tu é rico, tu é bacana, tu é gente boa, bom ter um discípulo rico comigo, bom ter um magnata andar comigo.